Boa noite, todos bem-vindos à aula de hoje. Tá? Então, vamos começar prestando reverências ao nosso mestre. Om Jnanati Mirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Satarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwa Padantikam. Então, bem-vindos à nossa aula. Então, nós vimos os 5 primeiros Adhikarana deste capítulo, desse primeiro pada, tá? Então, agora nós vamos tratar do... Entende? Como Srila Baladev de Abhushan fala, vamos ter fé no poderoso e puro Senhor, cheio de bem-aventurança e conhecimento, em referência a que as palavras como dotado de bem-aventurança se torna verdadeiramente significativo, tá? Então, nisso, este Adhikarana, este tema, é chamado de Anandamaya Adhikaranam, tá? Anandamaya significa aquele que é feito de bem-aventurança, tá? Então, a declaração deste Adhikarana é essa, né? De que nas passagens da Taittiriya Upanishad 2.1, que começa com Brahma vid apnoti param, e o Savaesha Purusho Amna Rasamaya. Nós encontramos nessa passagem uma descrição, não? Tá? Dos estágios sequenciais, não? De Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya de existência, e depois temos a seguinte afirmação. Então, essa é a afirmação da Taittiriya Upanishad. Tasmarva etasma vijnanamaya anyontaratma nantamaya tenaisha purna savaesha purusha vidhaeva tasya purusha vidhatam anvayan purusha vidhaha tasya priyang eva shiraha modo dakshina paksha pramoda uttara paksha ananda atma brahma pucham pratishta. Superior ao estado, ou melhor, o estágio, Vijnanamaya, é o estado de existência Anandamaya. No estágio Anandamaya, temos uma pessoa cuja cabeça é prazer, priya, cujo lado direito é alegria, moda, cujo lado esquerdo é deleite, pramoda, e cuja identidade é bem-aventurança, Ananda. A Anandamaya é Brahman. Então, esta nós encontramos a afirmação, não, a tese deste Adhikarana, desse tema, não, o Vishaya, é que aquele estágio, ou aquele ser descrito como Anandamaya, feito de bem-aventurança, é o Brahman, tá? Então, aí nós temos a dúvida, né? A pessoa Anandamaya é a alma espiritual individual ou o Brahman Supremo,
Então, não existe dúvida. Desses dois Atma, a alma individual ou Paramatma, o Senhor Supremo, qual deles que é a pessoa Anandamaya? Então, tendo em vista essa dúvida, aí nós temos estabelecido o Purva Paksha, que é o argumento oposto, a antítese, né? A tese apresentada aí. Porque descreve-se a Anandamaya como uma pessoa. Tem que se referir à alma espiritual condicionada, que reside em um corpo material. Tá? Então, essa é o argumento. Se está falando que é uma pessoa, então tem que ser alma individual. Então, o Siddhanta, que é a conclusão dessas duas posições da afirmação e o argumento oposto, não? A tese e a antítese, nós temos essa síntese, que é o Siddhanta, que é a conclusão. Tá? Então, depois nós vamos ver primeiro, para dar autoridade a esta conclusão que vamos ler aqui agora, que é o Sutra 12, do 1.1.12, tá? Então, aí nós vamos ver primeiramente o comentário de Baladeva, que ele traz alguns outros argumentos, e depois os versos do Srimad Bhagavatam, que se refere a este sutra, tá? Que aqui está sendo colocado como o Siddhanta, a conclusão. Então, também existe mais, nós temos mais uns 2, uns 3, ou 4, 5, 6, olha, 7, mais 7 sutras que vão também complementar este Siddhanta que nós trazemos neste verso aqui. Certo? Nós podemos ver que, às vezes, um adhikara, um tema, o Siddhanta dele não é solucionado apenas num aforismo. Existem vários aforismos que, às vezes, até mesmo traz uma contra-argumentação para que seja estabelecido a conclusão, tá? Com base nos textos védicos. Tá? Então, vamos ver agora qual é o sutra. Né? Então, o sutra é este. Anandamayo Abhyasa. Anandamaya Abhyasa. Ananda, bem-aventurança, Maya, feita de bem-aventurança, Abhyasa. Pela repetição, não, pela afirmação repetitiva deste fato, entende? E Anandamaya, entende? Então, ele é feito de bem-aventurança pela constante repetição. Isso aqui eu apresento sempre a primeira tradução, é o pé da letra, tá? Eu traduzo as letras do centro, e aqui nós temos a tradução dada por Baladeva Vidyabhushana, tá? Que é Anandamaya Purusha é o Senhor por causa da repetição no começo e no fim. Então, este chama-se Samambhaya, pela coerência, pela conexão do que vem antes e do que vem depois. É bem claro que o que está sendo referido aqui neste adhikara é o Brahman. Tá? Então, Anandamaya vem nesse Brahman. Então, com isso, eu vou trazer agora da tela o texto de... Deixa eu ver um minutinho. Tá? O texto então, do livro, né, que nós temos o comentário de Baladeva Vidyabhushana nesse sítio. Aqui, vocês podem ler também o que eu coloquei aqui, o Vishaya, tá? que eu já... A dúvida, tá? Que nós já lemos, está aqui. E aí, por fim, o Purva Paksha está dizendo que refere-se a Jiva, porque é descrito como um eu corporificado, Sharira Atma. Esse Purusha relaciona, e aí o Anandamaya vem. Anandamaya Purusha é o Senhor por causa da repetição no começo ao fim. Então, Baladeva, ele argumenta aqui que o Anandamaya Purusha é o Supremo Brahman. Por quê? Por causa da repetição, Abhyasa. Após a seção citada anteriormente, encontra-se o seguinte:
asaneva sambhavatyasad brahmeti viracheyasti brahmeti chirvida santam enam tato vidu. Se alguém tem o conhecimento de que o Brahman é inexistente, ele se torna inexistente. Se alguém sabe que o Brahman existe, sabemos que essa pessoa existe. Essa é a citação da Taittiriya Upanishad 6.1. Então, a palavra Brahma se repete. Por causa dessa repetição, por causa dessa repetição, Abhyasat, o Anandamaya Purusha é Brahman. O Senhor não é o Diva. Abhyasa significa repetir sem modificação. Esta repetição da palavra se encontra neste verso final. Não se refere a Brahma na fase Brahmapucha, na seção citada acima. Tá? Então, existem 4 versos que mencionam os Purushas, os Divas, não, que é o Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya. Depois disso, há um verso referente ao Purusha Anandamaya, que é superior a eles. Atma é o apoio do Purusha Annamaya. A terra é o suporte para o Purusha Pranamaya. Atharvangiras, que se refere ao texto do Atharva Veda, né? É o suporte para o Purusha Manomaya. O Brahman é o suporte para o Purusha Anandamaya, que ocorre por último. Não há repetição da palavra Brahma neste caso. Brahman é mencionado apenas como suporte do Purusha Anandamaya. Então, cada passagem é seguida por um verso referente ao todo desse Purusha. Assim, todo o Purusha Anandamaya é o Brahman, e não apenas o suporte. Essa descrição será discutida mais detalhadamente em 3.3.13, é o terceiro capítulo, mais para frente, no Brahma Sutra, nós vamos discutir novamente esse ponto. Uma vez que o Purusha, a pessoa Anandamaya, é descrito em uma série de Purushas, como o Purusha Annamaya, referindo às jivas que estão cheias de sofrimento, o Purusha Anandamaya, como Brahman, que tem uma posição superior. Não há falha se Brahman é mencionado com o Diva, pois o Brahman está dentro de tudo. Este é o método de ensinar os ignorantes para que eles possam entender facilmente. O Veda, o benfeitor supremo, começa a ensinar uma pessoa que deseja conhecer o Atma, apontando o que não é Brahman e, finalmente, mostrando o que é Brahman. Da mesma maneira que se aponta a pequena estrela Arundhati, mostrando, primeiro, uma grande estrela que está perto dela. Se este é o caso aqui, qual é o principal assunto em outro lugar? Brahman é algo diferente? O Brahman é o principal tópico ensinado em outros lugares também. No próximo capítulo da Taittiriya Upanishad, Varuna ensina sobre Brahman, a causa do universo, a seu filho que deseja conhecer o Brahman. Varuna explica, então, que comida, que é Ana, né? Prana, mente, que é Mano, e intelecto, que é Vijnana, são todos Brahman para a compreensão de seu filho. Finalmente, ele conclui mostrando que o Purusha Anandamaya é Brahman. A sessão conclui afirmando
que seu conhecimento é baseado em Brahman, Parame Vyomam Pratishtata. Na conclusão, afirma-se Sayaevam Virasmalokat Pretyaetan Annamayam Atmanam Upasankrantyaetam Pranamayam Atmanam Upasankrantyaetam Manomayam Atmanam Upasankrantya Etang Vijnanamayam Atmanam Upasankratya Etang Anandamayam Atmanam Upasankramya Iman Lokam Kamani Kamarupi Anu Sancharaneta Samagayan Naste. Aquele que sabe disso, depois de partir deste mundo, depois de alcançar a pessoa Anamaya, a pessoa Pranamaya, a pessoa Manomaya, a pessoa Vijnanamaya e, finalmente, a pessoa Anandamaya, assume uma forma de acordo com seu desejo e canta este Sama em relação a Brahman, enquanto se move acima dos mundos. Esse Sama é um dos hinos védicos. Tá? Aqui, um dos Vedas, um dos 4 Vedas, chamado Sama Veda, ele é composto só de hinos, não? Esse é o verso do Taittiriya Upanishad. O Smriti também descreve este Purusha Anandamaya. Então, aqui nós vamos trazer um verso do Srimad Bhagavatam, do canto 10, 87. Essa parte do canto 10, 87, é onde fala-se, deixa eu dar uma olhadinha aqui, capítulo 87, verso 17, tá? É a parte que descreve sobre as preces dos Vedas personificados no 10º canto. Então, ele escreve isso. Rushavidom Vayotra Charamonan Yadishuyaha Sadasatha Param Tuam Madhaya Dishwava Shishamritam. Entre as manifestações conhecidas como Annamaya, e assim por diante, és o último, entrando nas coberturas materiais junto com a entidade viva e assumindo as mesmas formas que a diva assume. Distinto das manifestações materiais grosseiras e sutis, és a realidade subjacente a todas elas. Tá? Então, aqui este verso do Srimad Bhagavatam, nós vamos citar depois de novo, mas primeiro vamos terminar a ideia aqui do comentário de Baladev Vidyabhushan. Não é contraditório dizer que Brahman tem um corpo. Tasyaiva eva shariratma, pois também é dito, Yasya prithvi shariram, a terra é seu corpo. Texto da Brihadaranyaka Upanishad 373. O Vedanta também é chamado de Shariraka, relacionado ao corpo do Senhor. Aqueles que explicam que o Brahma Pucham é Ananda Maya são tolos. Isso vai contra o fluxo material do texto, que tem uma proposição e conclusão e destrói a intenção de Badarayana e Varuna. Tá? Então, esse texto, esse sutra é explicado aqui por Baladeva Vidyabhushan. Então, nós vamos passar agora para a segunda parte, tá, então, como nós já vimos o comentário dele sobre este aforismo, vamos ver os versos do Srimad Bhagavatam que apoiam essa conclusão.
O próprio Baladeva já citou a metade de um desses versos que eu vou ler agora, que é exatamente esse aqui, que é o do 10º canto, capítulo 87, 17, que trata das orações dos Vedas personificados. É uma parte muito filosófica do Srimad Bhagavatam. Nós lemos, no comentário de Baladeva tem a segunda parte desse verso, eu vou no verso inteirinho, tá? Dritayai vaswasantyatu brito yaditenu vidha mahadahamadayom damasijam yadanugrahataha purusho vidonyayo tracharamona mayadishuya sadasatha parantuam matayadishu avasheshamritam. Só quando se tornam vossos fiéis seguidores é que aqueles que respiram estão de fato vivos. Do contrário, sua respiração é como a de um fole. É só pela vossa misericórdia que os elementos, a começar do Mahatattva e o falso ego, criam este universo ovoide. Tá? Entre as manifestações conhecidas como Annamaya e assim por diante, sois a última delas, que entram nas coberturas materiais junto com a entidade viva e assume as mesmas formas que está aceita. Estão aceitas. Deixa eu ver isso mesmo. As últimas formas que está aceita. Distinto das manifestações materiais grosseiras e sutis, sois a realidade subjacente a todas elas. Então, continuando isso, eu vou trazer também um verso do segundo canto do Srimad Bhagavatam, tá? que vai complementar essa ideia, que é exatamente aquela parte do segundo canto que descreve sobre as encarnações anunciadas, as diferentes encarnações de Deus. Então, nós temos esse verso aqui que fala assim: Shashwa prashantamabhayam pratibodha matram shubham samam sadasatha paramatma tattvam shabdo nayatra puro karakatvam kriyaharto maya paraiti abhimukhecha virajamana tadvai padam bhagavatha Paramasya punsho brahmeti advido rajashra sukam vishokam. Aquilo que é percebido como o Brahman absoluto é pleno de ilimitada bem-aventurança, em que não existe aflição. Esta é, com certeza, a última fase do Desfrutador Supremo, a personalidade da divindade. Ele está eternamente desprovido de toda a perturbação e temor, ao contrário da matéria. Ele é consciência completa, incontaminado e sem distinções. Ele é a principal causa primordial de todas as causas e efeitos, em quem não há sacrifícios para atividades fruitivas e em quem a energia ilusória não permanece. Tá, então, antes de lermos o próximo sutra, que vai complementar o Siddhanta, eu vou apenas dar algumas explicações sobre esse conceito desses 5 manifestações da pessoa, do Purusha. É dito que Deus, para o propósito de criar o mundo material, ele se manifesta como Purusha. Ele é o Adi Purusha, como se explica no Brahma Gita. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Ele, apesar dele se manifestar como Purusha, e este Purusha ser uma manifestação, um Ansha, para o propósito de criar esse mundo material, ele ainda assim é um Purusha original, arquetípico, da onde essa personalidade do Criador se manifesta. Então, aqui, neste tema, se trata sobre as afirmações das Upanishadas, a expressão Taittiriya Upanishad, que descreve esses
5 estados de consciência, de percepção do Atma, do ser, de si mesmo, do Deus, de Deus, que é Annamaya. A palavra Anna é comida, feita de comida. Pranamaya é feito de prana, energia vital. Manomaya é feito da mente emocional. Vijnana é feito, Maya é feito do intelecto, o Buddhi. E, por fim, Anandamaya é feito da bem-aventurança. Este tipo de terminologia é muito conhecido, especialmente no meio do yoga, como se referindo aos 5 koshas, tá? Que são as 5 coberturas que a alma tem. A primeira é o kosha de Anandamaya, é exatamente o corpo físico, o corpo material, assim, os 5 elementos, terra, fogo, água, o corpo físico, que é nutrido por Anna, comida. Tá? Então, o corpo é feito. E depois, mais sutil ainda, existe o que é chamado de Pranamaya. O kosha é aquela cobertura feita de prana, de alimento. E mais sutil ainda é o Manomaya, aquela cobertura que é feita exatamente da mente, que são os elementos mais sutis, vai se sutilizando. E mais sutil ainda, permeando essa, tem o Vijnanamaya, kosha, cobertura feita de consciência, de buddhi, de inteligência, do intelecto. E, por fim, nós temos a cobertura causal, o kosha causal, que é o kosha da individualidade, da identidade de como uma pessoa, né? Que seria o Anandamaya, aquela dimensão que dá bem-aventurança para a pessoa, que a pessoa pode situar-se na posição do ser. Então, essa correlação, eu apenas estou fazendo essa distinção entre esse conceito dos koshas, é uma coisa, apesar de encerrar as mesmas ideias, mas essa descrição aqui nas Upanishads, que inclusive Srila Prabhupada, ele também explica no livro de Krishna, citando esta parte do 10º capítulo, né, que descreve, do 10º canto, que descreve as preces dos Vedas personificadas, ele também coloca. Então, são estados de consciência. Isso significa que Anna é o estado concreto. Significa que, apesar de tudo ser Deus, a energia material ser parte de Deus, às vezes você se refere a ele como também Annamaya Kosha, porque o mundo material, inclusive a natureza material, às vezes é chamada de Brahma. Ela também é energia de Deus. Então, esses diferentes estados de consciência que se identifica com o Atma, com o ser, são citados. Mas o último deles, que é o estado de consciência do ser e a sua relação com o princípio estético, é exatamente o Anandamaya Kosha. Essa discussão também vai ser apresentada em outra parte da Taittiriya Upanishad, onde se descreve que este Brahman, que é Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Ganamaya, todas são dimensões dele, apesar das dimensões mais sutis, mais densas, poderem também ser identificadas com outros seres, com outras energias, mas como tudo é energia dele, é parte dele em última análise, e todas essas categorias também são e representam ele coletivamente, ele com suas energias. Parasa Shakti Vividaiva Shuyate, explicado no Shetashvatara Upanishad, também que o Senhor Supremo tem muitas Shakti. Parasa Shakti Vividaiva Shuyate. E essas Shaktis agem de formas inconcebíveis, porque elas porque elas são Shaktis, energias divinas, energias de Deus. E elas agem com a potência de ação, com a potência de conhecimento, com a potência de prazer. Então, tudo isso. Então, o Anandamaya é a manifestação da energia, que é chamado Ladini Shakti, do Senhor Supremo, que dá prazer a ele e também dá prazer a todas as entidades vivas. Por isso que há um outro verso na Taittiriya Upanishad, que não foi citado aqui,
em outro contexto, mas só para reafirmar aqui, que fala Rasovaisa Ratham Hyevayam Labdharandi Bhavati Kyoyo Evanyatha Pranya Syadesha Kasha Anandona Syat Hi Esha Hi Anandaya. Ele, Sahat, geralmente é uma palavra que se descreve muito na literatura védica referindo ao Brahman. Ele, o Brahman, ele não é apenas Sat, existência. Ele também não é só Chit, consciência. Então, quando nós nos referimos à divindade no seu aspecto de existência, nós chamamos ela de Brahman. Quando nós nos referimos a ela no seu aspecto de consciência e conhecimento, nós referimos a ele, a divindade, como pelo nome de Atma, ou Paramatma. Agora, quando nós nos referimos à personalidade de Deus, não apenas como existência, não como pleno consciência, mas também no aspecto de Ananda, bem-aventurança, aí nós referimos ao aspecto da personalidade suprema da divindade, que seria Bhagavan. Tá? Então é dito, ele, este ser, essa divindade suprema, que é Sati Ananda, que é Brahman, que é Paramatma, é Bhagavan, como é explicado no famoso verso do primeiro canto do chamado Bhagavatam, Vadanti Tatattvavira Tadyadyanamado Yam Brahmeti Paramatmiti Bhagavaniti Shabdyati. Os videntes da verdade, que conheceram essa verdade, que é não dual. Quando nós dizemos que Deus é não dual, não é que ele é impessoal, é que ele é a realidade única e nada existe além dele. E tudo que existe só existe porque é expansão dele, como suas energias ou suas expansões pessoais. Então, este Senhor Supremo, ele é um, mas também se manifesta e é descrito, e as pessoas se relacionam com ele em três formas, como Brahman, como Paramatma e como Bhagavan. Os que seguem a filosofia monista e personalistas tentam dizer que a Ananda é o prazer de experimentar o Brahman. Então, limita aquele prazer de você situar-se na eternidade. Você se livra do prazer do mundo material. Então, na verdade, o prazer de Brahman não é a ausência do sofrimento material. Existe um prazer positivo, um prazer que é raça, que dá uma satisfação estética, que é o relacionamento, o amor, as emoções arquetípicas do plano espiritual que se refletem neste mundo na forma da dualidade. Então, portanto, é dito que este Brahman, que é Sat, que é Chit, ele também é doçura, ele também é raça. E está dito aqui, com essa doçura temos bem-aventurança. Tá? Então, a bem-aventurança, por isso, nós temos que, não vamos resumir o conceito de bem-aventurança apenas realizar o Brahman, que também é um tipo de bem-aventurança, porque você para de sofrer no mundo material e situa-se no ser, e aquele prazer do ser é chamado de Brahma Ananda, a bem-aventurança de situar-se na eternidade. Mas é dito que este prazer, comparado com o prazer do relacionamento com Deus, que é chamado Premananda, ele é comparar o que está numa pequena pocinha d'água comparado com a água do oceano. Então, a bem-aventurança do relacionamento com Deus é a Ananda na sua forma plena. Então, portanto, esta pessoa que é Ananda, que é a fonte do prazer da alma, é o Brahman. Então, é exatamente isso que está colocado aqui. Então, é dito, ele certamente é doçura, ele é raça. Com essa doçura temos bem-aventurança. Quem, de fato, pode existir sem bem-aventurança no espaço do ser? Ele, unicamente ele, causa bem-aventurança. Então, essa questão, por isso que a literatura védica, que é apresentada concisamente aqui no Vedanta Sutra, a conclusão é que Ananda Maya é Brahman, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é aquela pessoa que dá Ananda. Ele também é aquela pessoa que dá Ana, que dá o corpo material. Ele também é aquela pessoa que dá
Prana, que dá energia vital. Ele também é aquela pessoa que dá as emoções, sentimentos, emoções da mente. Ele também é aquela pessoa que dá conhecimento, consciência, mas ele é aquele que pode dar Ananda na forma plena. Tá? Então, essa pessoa que causa o prazer em todo, este Atma que causa o prazer, isso é objeto de discussão em vários Upanishads, inclusive o Chandogya Upanishad diz que aqui não é pela esposa, que a esposa é amada, mas sim pelo Atma, que é amável, que está na esposa, que a esposa é amada. Não é pelo amigo, que o amigo é amado, mas por aquilo que é amável, pelo Atma, que está no amigo, que o amigo é amado. Não é todas as pessoas são amadas por si, mas sim por aquilo que é amável, que está em tudo. Então, essa discussão vai colocar realmente que nós buscamos essa bem-aventurança plena, mas nós ficamos satisfeitos nos limites. Primeiro, na matéria, que ela vem no pacote da dualidade, e o segundo, quando nós experimentamos na realização do ser em Brahman, e depois também em Paramatma, mas quando você realiza Bhagavan, relação pessoal com a personalidade, você tem essa manifestação plena. Então, vamos continuar aqui o próximo sutra, que está nesse mesmo Adhikara, que é Vikara Shabdam Neti Chenna Prachuryat. Vikara, transformação, Shabda da palavra, Naiti, não dessa forma, Chet, na não, Prachuryat, pela abundância. Se for dito que isso não indica ele, que é o Brahman, pois essa palavra denota modificação, esse não é o caso devido à abundância. Essa é a tradução literal. Então, livremente vamos traduzir, segundo Baladeva, que se alguém argumenta que o sufixo maya indica transformação, esse argumento não está correto, pois o sufixo significa abundância inerente. Então, Ananda Maya, a palavra Maya significa feito de, literalmente em sânscrito, mas não significa apenas que indica Maya, a energia material que dá transformação, mas significa aquilo que dá consistência, que dá abundância inerente nas pessoas. Tá? Então, aí nós podemos ver agora, nesse sutra, vamos ver o comentário de Baladeva. Então, Baladeva, ele, no texto do livro que nós estamos usando para acompanhar as aulas, ele vai aqui, então vamos lá. Então, o verso 13, né? Dixo que o sufixo maya significa transformação, a palavra Anandamaya significa transformação da bem-aventurança. E, portanto, refere-se a Diva, não ao Brahman, que é a própria felicidade. Essa ideia é refutada no próximo sutra. Nós podemos ver aqui que Baladeva trouxe de novo o Purva Paksha. E aí ele contesta esse Purva Paksha, essa argumentação, com o próximo aforismo, que é o 13. Aí ele fala, o Vedanta fala, né? E depois ele vai comentar, Vikara Shabdam Neti Chenna Prachuryat. Se alguém argumenta que o sufixo maya significa transformação, esse argumento não está correto, porque o sufixo significa abundância inerente. Então, portanto, aqui Baladeva vai nos explicar. A Ananda Maya não significa transformação de Ananda. Por quê? Porque o sufixo maya significa abundância, prachurya. Isso não significa transformação. De acordo com a regra Dhyachas Chandasi de Panini, né? O sufixo maya não pode significar transformação quando presente em uma palavra com mais de 2 sílabas. Tá? Ananda Maya também não significa ausência de tristeza, porque é um atributo positivo. A ausência de sofrimento é mencionada separadamente nos exemplos a seguir. Isha sarva bhutantaratma pahata papma divyo devaeko narayanaha.
o único Senhor brilhante, Narayana, desprovido de pecado, é a alma de todos os seres. Bhuta Antaratma, ele é a alma de todo. Sarva Bhuta Atma, ele é a alma, ele é o si mesmo de todos os seres. Isso chama super-alma, né? Esse é um texto do Shubala Upanishad. Desculpe. Paranam Sakalanayatra Kleshadhaya Santi Paravareshaha. O Senhor Supremo, soberano entre os excelentes, não experimenta nenhum sofrimento. Esse é um texto do Vishnu Purana. A palavra prachura indica a intensidade da palavra que descreve. Por exemplo, a frase prachura prakasho ravi significa o sol tem uma abundância de luz como sua própria natureza. Assim, Anandamaya não se refere ao Jiva. Tá? Então, vamos passar aqui agora para os versos de Srimad Bhagavatam, que foram selecionados para comentar este. Então, aqui nós temos um verso que é do 8º canto do Srimad Bhagavatam, do capítulo, na verdade, deixa eu ver se é o 8º canto. Aqui. 8º canto, capítulo 6, no verso 8. Descreve, tá? Aqui, sobre a questão dos semideuses e os demônios que estabeleceram tregas. Então, é dito que o senhor Brahma, ele descreve isso. O senhor Brahma disse: embora nunca tenhais nascido, vosso aparecimento e desaparecimento como encarnação são incessantes. Estais sempre livres das qualidades materiais e sois o refúgio da bem-aventurança, que é tão vasto como um oceano, existindo eternamente sobre vossa forma transcendental. Sois o supremo sutil entre tudo aquilo que é mais extremamente sutil. Portanto, oferecemos nossas respeitosas reverências a vós, ó Supremo, cuja existência é inconcebível. Então, deixa bem claro por esse verso que o Senhor não tem qualidades materiais e, portanto, não está sujeita a transformação alguma. Nenhuma transformação pode afetar o Senhor Supremo. Tá? Ao contrário, ele é mais sutil que tudo e, portanto, tudo que vem mais denso, entende? São manifestações dele. Tá? Então, é assim. Então, agora vamos continuar aqui o próximo sutra, que complementa este tema da questão de Anandamaya ser a divindade suprema, ser o Senhor Supremo, ser o Senhor Krishna, Senhor Vishnu. Tarhetu vyapareshacha, tá? Desse reto causa vyapadeshat, pelo que é demonstrado já ele. E isso ou é pelo que é declarado, e que pode ser traduzido dessa forma. Anandamaya não se refere ao Jiva, porque o texto diz que o Purusha Anandamaya causa felicidade para o Jiva. Tá? Então, essa parte do Vedanta Sutra, nós vamos agora pegar o comentário de Baladeva. Tadhetu vyapadeshat. Anandamaya não se refere a Jiva, porque o texto diz que o Purusha Anandamaya causa felicidade para o Jiva. Então, comentando, Baladeva diz: declara-se que o Hyevanyaka Pranyadhyadesha Akashavanandunasyat Esha Evanandayati. Se o Senhor infinito não existisse, quem poderia inspirar ou expirar? Somente o Senhor é a causa da bem-aventurança do Jiva. Teria o Upanishad 2.7. Com essa declaração acima, ela
Como a declaração acima diz que o Senhor, cheio de bem-aventurança, é a causa da bem-aventurança do Diva, tá Retu Vyapadesha, o Purusha Anandamaya não é o Diva. A causa da felicidade para o Diva é diferente do Diva. Na citação acima, a palavra Ananda significa Anandamaya. Tá claro? Então, Baladeva, ele vai... E agora nós vamos ver o verso do Srimad Bhagavatam que nos explica isso. Tá? Então, nós temos aqui dois versos. Um primeiro verso do 10º canto, tá? Este verso do 10º canto, do verso, capítulo 14, não, capítulo 14 está aqui. No capítulo 14, verso 37, ele vai descrever. Deixa eu ver aqui, por um minutinho. Prapanchanhi, prapanchan vishprapanchopi, vidhan vayasi bhutale, prapanna janatananda, vandoham pradhitum prabho. Meu querido mestre, embora nada tenhais a ver com a existência material, vindes a esta terra e imitais a vida material, só para expandir as variedades de prazer estático ao alcance de vossos devotos rendidos. Esse é o texto do 10º canto, capítulo 7, que fala sobre as orações que o Senhor Brahma oferece a Krishna depois que Krishna tirou o orgulho dele por ele ter roubado os vaqueirinhos e as vacas em Vrindavana. Então, aí, quando o Senhor Brahma voltou à sua consciência, aí o Senhor Supremo, ele ilumina ele com conhecimento. Esse é um dos versos. E o próximo verso do Srimad Bhagavatam, que vai comentar sobre este aforismo, né? É o verso do 11º canto, do canto 11, né? Capítulo 26, que diz assim: Sri Bhagavanu Vacha Maulakshanam imam kayam labdva madharmastitaha anandam paramatmanam atmastham samupaitimam. A suprema personalidade da divindade disse: tendo conseguido esta forma de vida humana, se concede a oportunidade de compreender-me e, estando situado em meu serviço devocional, a pessoa pode alcançar a mim, que sou o reservatório de todo prazer e a alma suprema de toda a existência que resiste dentro do coração de toda entidade viva. Tá? Então, esse é o 11º canto, que é uma parte do 11º canto muito bonito, que é chamado o Aila Gita, uma das canções que Krishna fala na sua discussão com Uddhava. Né? Vamos lá. E aqui, por fim, nós temos mais dois, três. Temos mais alguns outros. Vamos ver se a gente consegue ler todos eles. Eu acho que não vai dar para ler todos eles aqui na aula de hoje. Acho que vou ver, talvez dê. Então, nós estamos aqui no... Qual é? Aqui. Esse aqui. Então, outro sutra que vai dar mais argumentos para o Siddhanta deste Adhikarana de hoje, né? Que escreve Anandamaya como sendo o Senhor Supremo. Mantra varnikameva chagiyate. Mantra, porção mantra dos Vedas, varnikam, descrito, eva, certamente, cha, também, guia-te, descrito. Citado na seção mantra dos Vedas, certamente ele também é descrito. Então, Anandamaya, tradução livre, né? Não se refere ao Diva, porque o Brahman glorificado na seção mantras é o mesmo Purusha Anandamaya. Então, aqui vamos trazer agora o comentário de Srila Baladeva, tá?
que ele deixa bem claro aqui. Na seção mantra da mesma Upanishad, Anandamaya não se refere a Jiva, porque o Brahman glorificado na seção de mantras dos Vedas é o mesmo Purusha Anandamaya. Então, nessa seção mantras desse mesmo Upanishad, afirma-se que Satyam Jnanam Anantam Brahma. Brahman é existência e conhecimento infinitos. Taittiriya Upanishad 2.13. O Brahman, neste texto, é glorificado como Anandamaya, posteriormente. Portanto, não é o Jiva. O significado é esse. A sessão começa com Brahmavid apnoti param. O conhecedor do Brahman alcança o Supremo. O Jiva, adorador, alcança o Brahman. O Brahman é descrito com as palavras Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma. Aqui também a frase Anandamaya pode ser aplicada a Brahman, porque em seguida dessa sessão está a sessão que descreve os vários Purushas, que terminam com o Purusha Anandamaya. Esse Brahman, a ser alcançado pelo Jiva, é diferente do Jiva que o alcança. Assim, o Purusha Anandamaya não é um Jiva. Tá? Eu tenho a impressão, só vou ler agora o verso do Bhagavata. Talvez nós podemos parar aqui para poder discutirmos esse tema e podemos terminar os outros aforismos na próxima aula. Tá bem? Hã? Então, vamos lá. Então, temos apenas um verso do 10º canto também do Srimad Bhagavatam, tá? Este outro verso do Srimad Bhagavatam, aqui, deixa eu ver, 10, tá? Ele é do capítulo 28, tá? 28, nós estamos aqui. Capítulo 28, texto 15. Satyam Jnanam Anantam Ya Brahma Jyoti Sanatanam Yadi Pashyanti Munayo Gunapaye Samahitaha. O Senhor Krishna revelou a indestrutível refulgência espiritual, que é a ilimitada, consciente e eterna. Que é ilimitada, consciente e eterna. Os sábios veem, tá, em transe essa existência espiritual, que é ilimitada, consciente e eterna. Os sábios veem em transe essa existência espiritual quando a consciência deles se livra dos modos da natureza material. Aqui também nós temos uma outra discussão no passatempo de quando Krishna ele liberta Nanda Maharaj das garras de Varuna. Não tem. Então, aqui nós podemos ver que Shukadeva Goswami, ele, descrevendo isso, ele cita este verso aqui. Tá? Então, nós temos ainda o 16, o 17, o 18, o 19, mais uns 4 aforismos. Nós podemos citar esse aforismo na próxima aula. Tá certo? Tá bem, pessoal? Eu vou abrir o som para vocês poderem participar agora. Alguém quer trazer algum comentário, alguma pergunta? Aqui, Prabhu. Reverências, boa noite. Boa noite a todos. Prabhu, boa noite. Eu vi que é o Jiva ou a Diva? Qual é o gênero? Bem, o grande problema é que muitos tradutores eles têm vários critérios. Segundo uma regra da língua portuguesa, toda palavra estrangeira que você não sabe o gênero, você traduz no masculino. Entende? Ou então no feminino. Então, eu uso, na minha tradução, como eu estudo sânscrito, o gênero que está em sânscrito. Então, em sânscrito, Diva é masculino, então eu traduzo como o Diva. Então, é só por isso. Mas isso não muda em nada. Porque, às vezes, mesmo tem palavras em sânscrito que são neutras, você pode traduzir como masculino ou feminino, não tem problema.
mas isso não é um problema ao gênero que está. Então, eu sei que vai, por exemplo, nessa tradução aqui, ele seguiu um critério, mas eu considero muitas coisas, por exemplo, baseado no gênero do sânscrito. Então, eu posso fazer isso, mas não muda, não é que está errado você falar ogiva ou agiva. O critério de você dar o gênero a uma palavra, com alguns tradutores, é baseado no que ela lembra. Então, lembra a alma, que é masculina em português, então você traduz. Mas se você pega um dicionário de sânscrito, diva é masculino. O diva, ele está se referindo no dicionário de sânscrito, por isso que eu traduzi, mas isso não é importante. Tá certo? Desculpa, tem algumas coisas que eu traduzo baseado nos originais em inglês. Então, nas traduções em português, se muda muito isso por gênero na tradução, entendeu? É por isso que pode dar essas confusões, mas não é. Mais alguma dúvida filosófica? Prabhu! Sim, Luciano. Boa noite a todos aí, boa noite, Prabhu. Prabhu, é o seguinte, a minha pergunta é assim, é uma dúvida, né, que volta e meia ela me recorre, né, que é o seguinte, Prabhu, o tempo e espaço no mundo espiritual, eles inexistem ou eles existem de uma forma diferente do que nós estamos vivendo aqui? A pergunta é essa, por quê? Porque nos seus cursos de cosmologia védica, a gente vê que o mundo espiritual ele é localizado num lugar, num ponto, certo? Ele tem lá, está lá, né? É dito que está lá. E para mim, na minha cabeça, o lugar e ponto específico é só no mundo material. Tá certo. Então, primeiro, nós estamos querendo entender conceitos além do tempo e de espaço, utilizando um instrumento que é fruto do tempo e do espaço. Então, isso é simplesmente inconcebível. É inconcebível você entender coisas espirituais. Está dito no Mahabharata, não tente utilizar critérios de lógica para entender aquilo que está além da lógica. Entende? Por isso que nós aceitamos, entende? A descrição das escrituras, mesmo apesar de nós ainda não termos a visão espiritual para entendê-la, então nós aceitamos como que os videntes, como que os mestres, como que a tradição nos colocou na linguagem dos conceitos que a mente pode entender. Então, nossa mente só funciona em critério de tempo e espaço. Então, portanto, quando você descreve o mundo espiritual não é um lugar ali que você vai chegar, então não vão sair agora, o yogi, assim como você pega um foguete, você sai da atmosfera, estratosfera, aí sai da órbita da Terra, passa pela Lua, aí você sai da órbita do Sistema Solar e entra na Via Láctea, e vai indo, aí chegou num momento ali, aí você chegou no mundo espiritual. Não, o mundo espiritual não é físico. É um estado de consciência. É uma outra dimensão. Então, quando a nossa consciência entra em sintonia com essa dimensão, nós estamos lá. Não é que você vai lá. Entende? Existem algumas narrativas, mesmo do Srimad Bhagavatam, especialmente quando Dhruva Maharaj, que você vê um trajeto, mas é o trajeto dentro do mundo material, saindo da Terra, a alma elevada, passando por Bhuva, Mahaloka, Janaloka, para você chegar até Brahma Loka. Aí você está mostrando a questão ainda dentro do conceito de tempo e espaço no mundo material, mesmo apesar de você estar tratando de dimensões mais sutis, entende? Além da Terra, além do sistema Bhuva, que é o sistema solar, e a Terra, que você entra no mundo do iluminado dos sábios,
chega até Brahma Loka, a estrela polar, existe o conceito, existe o Shishumara, mas isso tudo se refere à dimensão do mundo material, que você pode... Então, esse processo que é descrito no segundo canto do Srimad Bhagavatam, de alguns yogis que praticam o processo de Bhakti, especialmente aqueles seguidores da Madhva Sampradaya, algumas outras Sampradayas Vaishnavas, eles têm um processo de sair do mundo material através de seguir o princípio de Varnashram, para você se elevar e alcançar Brahma Loka, e lá em Brahma Loka você espera o fim da aniquilação do universo, aí você se transfere ao mundo espiritual. Enquanto que o processo que é ensinado por Chaitanya Mahaprabhu, ele é o processo chamado Jiva Mukta, libertar-se nessa vida. Quando a sua consciência sai da influência da energia material e é influenciada pela energia espiritual, e você espiritualiza totalmente sua consciência, você já está no mundo espiritual. É por isso que o yogi, o mestre, os grandes mestres, o Chaitanya Mahaprabhu, ele entrava em transe, e quando está em transe, você não está mais, a sua consciência, o corpo está aqui, está conectado ainda, mas a consciência alcança essa dimensão espiritual. Então Vrindavana não é um local físico, entende? Como é um local espiritual que está além do tempo e do espaço, é um estado de consciência que pode estar em todos os lugares. Então, significa que o mundo espiritual mais sutil, o aspecto mais sutil, ele permeia todos os outros. O ponto é que nós não temos a sintonia de ver isso. É como muitas pessoas falam, se Deus existe, me mostra Deus. Prabhupada falou, sim, eu posso mostrar Deus, mas você está preparado para ver? Entende? Não adianta você mostrar se a pessoa não está preparada. Então, esse processo de estar preparado que é exatamente purificar a consciência, para você poder ver Deus primeiro no coração, situado em tudo como Paramatma, e depois que você pode ver essa visão, você pode pensar em entrar no mundo espiritual. Então, esse entrar no mundo espiritual, ainda nós estamos utilizando os limites da nossa linguagem. A nossa linguagem, ela só pode funcionar na categoria de tempo e de espaço. Não é possível. Então, o que acontece? Existe tempo e espaço arquetípico no mundo espiritual que é inconcebível para nós. É como uma pessoa querer entender uma outra pessoa que eu estou descrevendo, se ela nunca viu a pessoa, só porque eu estou mostrando uma foto. Eu mostrei uma foto, a pessoa tem uma ideia, mas ela não vê a pessoa como ela é em 3 dimensões. Então, de alguma forma, as descrições do mundo espiritual, elas são apresentadas para a gente na forma do som material. E elas são representadas na forma de conceitos que parecem nossos conceitos. E por isso que as pessoas chamam essas descrições espirituais de mitológicas. Por que é mitológica? Porque é uma realidade além dos conceitos que não pode ser expressa dentro dos recursos que a matéria nos dá, sendo ela purificada e, portanto, se torna instrumento. Krishna veio nesse mundo material em Vrindavana, em lugares desse mundo material que mantém ainda a energia do mundo espiritual. Mas não adianta. Mas se você vai em Vrindavana, você não entra em Krishna Loka, porque a sua consciência não está em Vrindavana. Ir para o mundo espiritual é um estado de consciência. E esse estado de consciência tem que ser trabalhado e recebido pela graça. É pela graça de Deus, de seus devotos puros, que a pessoa entra em sintonia. Aí nós podemos entender esse conceito arquetípico de tempo e espaço. Está claro, Luciano? Então, o Vrindavana está aqui agora, então, Prabhu. Tá, mas só que você não está nela. Sim. Gratidão, Prabhu. Esse é o ponto. Krishna está em tudo, mas você não está em Krishna, você não está consciente de Krishna. Então, portanto, consciência significa isso, tirar esses limites.
Então, por isso que o processo da consciência de Krishna não é uma religião no sentido de que você se converteu e está salvo. Não, não existe isso na consciência de Krishna. A consciência de Krishna é você desenvolver esta consciência que permite você estar no mundo espiritual. Eu digo estar, porque não é uma questão... aí muitos mesmos devotos, filósofos, especulando, aí a alma estava, ela não estava, ela caiu e não caiu. E a pessoa está tentando usar a mente material para poder entender uma coisa que está além disso. Está claro? Então, vamos aceitar as descrições de quem vive lá. Vamos aceitar as descrições de quem está consciente de lá e meditar nessas descrições para nos purificarmos, para nós entrarmos em sintonia. É isso que é. No começo, nós nos aproximamos pela fé. E essa fé, à medida que ela vai se purificando, ela nos qualifica para viver no plano espiritual. Está claro? Haribol, Prabhu. Mais dúvidas? Mais perguntas? Então, se não só aparecer nenhuma outra pergunta, nós podemos encerrar nossa aula, tá? Guilherme, tem outra? Desculpa, Pode falar, Guilherme. O senhor falou das coberturas, né, que vai do grosseiro, aí vai ficando mais sutil. O termo em sânscrito é coxa ou é dosha? Coxa. Coxa. K-O-S, palatal de Shiva, né? Coxa. Prabhu, onde é que eu posso encontrar? O senhor poderia recomendar alguma referência aí, bibliográfica? Onde é que eu posso achar algum texto que fale sobre esses coxas? Esse coxa, ele é descrito em alguns Upanishads, tá? Como o Sharira, o Upanishad, ele descreve todos os 5 coxas como coberturas, mas a descrição dos estados de consciência Anamaya, apresentado por Srila Prabhupada no 10º canto, aqui, né, dessa parte, desse capítulo que nós lemos aqui, e também no livro de Krishna, Prabhupada fala sobre esses estados de consciência, de 5 estados de consciência. E ele não descreve a questão dos coxas. Existem coberturas que estão em sintonia com esses estados de consciência, tá? Que você... por isso, Prabhupada explica, o estado de consciência Anamaya de comida. A pessoa, o animal, ele está vivo em Anamaya, só pensa em comer. Tem estado básico. E depois, quando a pessoa ela sente que ela está viva, ela está em consciência de Pranamaya, ela tem consciência da vida. Aí, quando ela tem consciência das emoções, dos sentimentos e relação, ela já está em consciência de Manomaya. Então, na verdade, esse tipo de conhecimento ele é encontrado nas Upanishads, e o pessoal que trabalha com yoga sempre fala sobre os coxas, cobre. Srila Prabhupada não se preocupa muito em entrar nesses detalhes muito técnicos disso, tá? Talvez você não vai encontrar nisso, mas é um conhecimento apresentado na literatura védica, principalmente nos Upanishads, você vai entender os estados. Para entender os coxas, temos que entender esse estado de consciência primeiro, tá? Essa discussão é muito extensa no Upanishad, no Taittiriya Upanishad, sobre esses diferentes estados de consciência. Mas há também alguma descrição dos coxas, tá? Então, pessoal, a Luísa está querendo fazer uma pergunta para nós finalizarmos. Só uma perguntinha, porque tem a expressão assim, de volta ao Supremo. Se der de volta, é porque nós já estivemos lá, né? Então, por que a gente caiu? Porque aí eu me suponho assim, que alguns caíram, alguns continuaram, né? Assim, outros ainda vão cair, assim, como é que é? Por quê? Eu não consigo entender direito como a gente vai parar aqui, nesse lugar. Rapidinho, eu não quero entrar nessa discussão. Isso é um tema de discussão muito polêmico em vários devotos, que um fala que a alma caiu, outro que a alma nunca caiu. Eu não entro nisso, porque para mim a alma caiu e não caiu ao mesmo tempo. Isso é inconcebível. Entende? Do ponto de vista espiritual, a alma nunca cai. Do ponto de vista material, existe uma história dela ter vindo deste mundo material e ela vai ter que se livrar. Entendeu? Mas eu parto desse pressuposto. Chaitanya diz: Jivera Swarupa Roy, Krishnera Nityadasa. A posição eterna da alma é
servo eterno, a posição constitucional Swarupa da alma é ser um servo eterno de Krishna. Mas ele descreve que isso não é apenas a constituição de todas as almas, mas dos Tatastha Shakti Beda Beda. Nós somos Tatastha Shakti, somos parte da energia espiritual de Krishna que tem o livre-arbítrio. Uma parte da energia interna de Krishna espiritual tem o livre-arbítrio e, portanto, nós temos a condição de aceitarmos nos afastar de Krishna. Tá? Então, o ponto é isso. Mas nós nunca estivemos com Krishna. Como diz que caiu? Outros falam que o meu pressuposto é esse. No mundo espiritual, não existe tempo na forma de passado, presente e futuro. Lá existe só o presente sempre existente. Certo? Mesmo que, supostamente, nós nunca estivemos no mundo espiritual, no passado, nós nunca tivemos no mundo espiritual, mas se nós podemos desenvolver amor por Krishna, e essa nossa natureza é servir Krishna eternamente, e podemos alcançar o estágio de libertação e entrar no mundo espiritual, então, no futuro nosso, nós vamos estar no mundo espiritual, certo? No nosso passado, não estávamos no mundo espiritual, mas no futuro estamos. Agora eu vou dizer, é possível isso? Do ponto de vista espiritual? Alguma coisa está errada nessa argumentação. Então, se eu posso estar no mundo espiritual, no meu futuro, no mundo espiritual não tem passado nem futuro, significa que eu sempre estive. Então, o ponto não é entender essas questões com a nossa mente material. O ponto é sair daqui. Se você está num shopping center grande, imenso, labiríntico, e está pegando fogo para todo lugar, caindo tudo, e você está perdido ali, e de repente passa na tua frente o quê? Um bombeiro. Ô, Luísa, o que você vai perguntar para o bombeiro? Onde é que é a saída? Não, mas tem gente que acha que é mais importante saber por que está pegando fogo, quem botou fogo. Não, quero sair. Depois, lá fora, você vai poder responder as outras perguntas. Então, não é uma forma. No momento, nós temos que mudar a nossa consciência, que só funciona em tempo e espaço, para uma consciência espiritual. E aí nós vamos poder entender todas essas dúvidas que, com a nossa mente material, nós não podemos entender. E essa questão aí de que onde nós viemos e não viemos. Srila Prabhupada, ele diz que realmente todos nós temos que voltar para o cá, voltar para a divindade, voltar para Deus, voltar para o lar, né? Back to God, tá? Porque a nossa natureza é essa, sempre servir a Deus, tá? Então, boa sorte para vocês na consciência de Krishna. Então, até a próxima aula. Hare Krishna.